Amém, queridos irmãos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Nós temos Mateus, no livro de Marcos, a partir capítulo de número 14. Peço que você fique de pé mais uma vez, por favor. Marcos. Nós falamos de manhã a respeito da ceia. Eu quero falar de novo, mas não nesse mesmo texto falamos de manhã, mas diferentemente, mas trazendo a nossa memória, né? O que a ceia nos ensina, lá onde nós vamos participar. Então, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12, quando os discípulos preparam a ceia, né? Que era a Páscoa, né, do Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, e pronto, ali fazeis preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam. Disse Jesus: em verdade vos digo, um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-se, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora que não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu ao discípulo, dizendo a todos, e todos beberam dele. Deixa eu ler de novo aqui. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu ao discípulo, e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Te louvo, Deus, mais uma vez, a tua palavra lida neste lugar. Peço a Deus a orientação do teu Santo Espírito. Eu não acrescente nada, não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém. Podem sentar. A ceia, meus irmãos, é um ato solene. Nós devemos tratá-la dessa forma. Essa instituição, essa celebração, né? Foi o Senhor Jesus que a instituiu. Eu falei sobre isso de manhã. Foi uma noite memorável, de uma quinta-feira. E eu vejo, meus irmãos, que da importância aqui da preparação, quando nós lemos com atenção aqui o versículo 15 e o versículo de número 16, nós vemos que foi escolhido um lugar, foi estabelecido uma meta a qual eles tinham que cumprir. E algumas expressões aqui nos chamam a atenção: um espaço, ou seja, um cenáculo mobilado e pronto. Prepararam a Páscoa,
O cenáculo totalmente já preparado para aquele momento. Aqui nós vemos o ato dos discípulos, ao preparar a Páscoa, nos ensina a preciosa importância, uma lição que é necessária essa preparação. Nós não fazemos isso aqui de qualquer jeito. É comprado o pão, é comprado os ingredientes que nós usamos hoje no suco de uva, né? Se ora antes de trazer lá de trás para cá, né? Nós oramos, os diáconos que preparam também oram, e é colocado aqui para que nós possamos participar. Eu vejo isso com muita responsabilidade. Eu creio, meus irmãos, que como igreja e também como indivíduos, todos nós, eu vejo que Deus tem muito para nos oferecer. Mas é preciso que algumas coisas em nossa vida sejam preparadas, consertadas. Não é de qualquer forma. Eu tenho dito aqui na igreja que as advertências que existem quando nós lemos de manhã, lá no livro de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão e beba do cálice. Devemos fazer um exame na nossa vida. Esse exame não é para ficar de fora, é para reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. E antes desse momento de nós participarmos da ceia, pedirmos perdão a Deus, não é? Porque Ele é rico em perdoar. Ele coloca os nossos pecados no mar do esquecimento e assim participar. O que não podemos fazer é carregar o sentimento de culpa, não é? Dentro de nós, porque com culpa ou sem culpa o acusador vai estar sempre nos acusando, e não participar. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E daí? Pede perdão a Deus, pede Ele para te libertar daquilo que você não consegue se libertar. Me ajude, Senhor, porque no livro de João fala que aquele que não comer a carne, não beber do sangue do Senhor, não tem parte com Ele. E todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue, eu farei o que? Jesus fala o que? Eu o ressuscitarei no último dia. Então Satanás não quer que nenhum de nós sejamos ressuscitados no último dia. Então ele vai criar várias situações para nos impedir de chegarmos aqui nesse momento. Esse é o papel dele: matar, roubar, destruir, matar, né, a nossa comunhão com Deus, destruir a nossa fé. Esse é o papel dele, está fazendo a parte dele. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos lava de toda verdade. Por isso que aqui estamos, no alimento em nós. Então eu vejo que aqui também o valor da comunhão, aqui a importância da preparação, preparar o nosso coração, preparar a nossa vida, pedir perdão a Deus é uma preparação, mas também o valor da comunhão. No versículo 18 e até o versículo 22 diz assim: quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12 o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora que não haver nascido. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Aqui está falando de comunhão. Estavam na mesa ali juntos, né? Entendemos que estar à mesa e comer dá a ideia de comunhão, de participação. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Por isso, quando você ouvir alguém dizer que alguém está fora da igreja, está fora da igreja, mas continua com Jesus, não está. Não tem como uma pessoa fora do corpo de Cristo dizer que é de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos a igreja e temos que estar em comunhão. Quando nós nos reunimos, formamos esse corpo a qual o Senhor está presente aqui. E hoje, como nosso anfitrião, não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, não é? Mas pela fé, acreditamos que Ele está aqui conosco, amém, amados? Ele está aqui comigo, Ele está aqui com você. Então, a igreja é um corpo, é uma família, somos todos irmãos.
Nas nossas veias, que eu falei de manhã, corre o sangue de Cristo, que nos redimiu, nos perdoou, e diante de Deus também nos justifica. Que o Senhor possa nos fazer viver em comunhão, que o Espírito Santo nos una uns aos outros, até que sejamos uma família e família de Jesus. Ao longo dos anos, eu tenho visto Satanás agir na vida de muitas pessoas, dentro do próprio seio da igreja, querendo confusão, inimizade uns contra os outros, pessoas que carregam ressentimento em seus corações, pessoas que não perdoam, né? E diz que é de Jesus. Mas como assim? O livro de João, o Senhor Jesus fala: nisto vos conhecereis se sois meus discípulos, se vos ameis uns aos outros. Mas tem pessoas que não aceitam isso, mas vem, faz parte, está aí, né? Se faz presente, mas está longe de Deus, muito longe de Deus, porque não adianta chamar Senhor, Senhor, não fazer o que Ele manda. Então Ele manda que nós perdoemos uns aos outros, né? E, pastor, mas eu fui pedir perdão, mas a pessoa não aceitou. Isso é problema da pessoa. Você fez a sua parte, mas Ele manda fazer assim. Então a igreja, ela tem que viver em comunhão, dentro de um contexto de unidade, para que Deus possa nos abençoar. Então a igreja é um corpo, é uma família, somos todos irmãos, Agora vem a beleza da adoração. Aqui no verso 26, que é o último versículo que eu li: tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Tendo cantado um hino, saíram para o monte. Esse hino, meus irmãos, o evangelista pode se referir de repente a alguns salmos, porque os salmos são cânticos também, né? Pode ser o Salmo 114, o Salmo 118, o Salmo 100, não sei, né? Mas cantado imediatamente antes das duas orações finais da celebração da Páscoa. Jesus fez isso. Por isso nós levamos esse assunto muito a sério. Nós celebramos a ceia, nós cantamos hinos que remete para a ceia, né? Hino de gratidão a Deus. Nós fazemos isso repetidamente, desde quando eu me converti, que eu participo disso, e é feito dessa forma. Mas eu fui num lugar que eles falam diferente, lá eles não falam ceia, eles falam pirão. Esse é problema deles lá, eles querem mudar o negócio, o problema deles. Mas nós mantemos o padrão, até porque, certa feita, o próprio apóstolo Paulo falou para o seu discípulo chamado Timóteo: mantenha o padrão da sã doutrina, ou seja, mantenha o padrão do ensinamento. Então nós temos mantido o padrão do ensinamento. Mas eu vou lá, sempre é a mesma coisa, mas é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo participarmos da mesa do Senhor. Mas todo mês? É assim mesmo. Temos que estar sempre lembrando. Imagine você se nós não participássemos mais disso, não fizéssemos mais isso. Qual seria a nossa lembrança do sacrifício de Jesus? Qual o valor que daríamos ao sacrifício de Jesus na cruz? Fazendo isso, pessoas desprezam isso. Fazendo isso, as pessoas colocam Deus em segundo plano. As pessoas estão mais confiantes nos homens do que em Deus. Mais no homem do que em Deus. Haja aí o dia de hoje, que é o dia de eleição. As pessoas colocaram Deus em segundo plano, afinal de contas, tem que estar lá ajudando lá o candidato. Mas espera aí, e Deus? Não deveria nem pedir oração, né, quando as coisas estivessem apertadas, devia pedir lá o candidato. Mas você não tinha, você tinha que estar na igreja para participar da mesa, você colocou Deus em segundo plano. Mas é aquela história, meus irmãos, é questão de escolha. Escolha tem consequência. Mas eu louvo a Deus, né, pela minha vida, pela sua vida, que tem colocado Deus em primeiro lugar. O primeiro mandamento do Senhor qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Não tem como dividir as coisas. Ou você é de Deus ou não é de Deus. Ou você está no reino de Deus ou está no reino das trevas. Ou você faz a vontade de Deus ou você faz a vontade das trevas.
Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, lembrarmos do sacrifício dele. Eu vejo também, por outro lado, como deve ter sido inspirador ouvir Jesus e os 11 discípulos, cantando. E não era fácil. Jesus sabia que logo depois ele seria traído, seria julgado. O povo que corria atrás da bênção, vou lá na igreja buscar minha bênção. O povo que corria atrás da bênção, no final da história fizeram o quê? Solte Barrabás e crucificam. Infelizmente, você está pensando que hoje não acontece isso também. Quando a pessoa troca a presença de Deus por qualquer outra coisa. Infelizmente fazem isso. Mas eu fico imaginando, não é? Jesus cantando, os seus discípulos acompanhando, fazendo aquele. Aí no caso não era um back vocal, como é que eu vou falar? Eram 12, né? Como é que eles falam? Você quer dizer? Um coral, um coral. Era um coral de homens. Eu fico imaginando essas coisas, meus irmãos, eu fico me deliciando. Eu fico imaginando aquele coral de homens e Jesus cantando. Face a face com ele, fisicamente vendo ele. Porque aqui fala, nesse versículo 26, tendo cantado um hino, saíram, então foram todos eles, para o Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras aconteceu todo aquele fato, ele está orando, se dormiram, e lá ele ora, e suava, o suor dele caía na terra como gota de sangue, Enfim, ali foi todo aquele momento de dor, de sofrimento, como 100% homem, o peso do pecado da humanidade em cima de Jesus, ele ali sofrendo, orando, suando, e o suor dele caiu como gota de sangue, mas ele resistindo, ao ponto de falar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E foi. E os seus algozes, aqueles que corriam atrás da bênção, aquelas multidões, onde ele curou muitos enfermos de toda sorte de enfermidade, zombando dele, cuspiram dele, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e ali ele foi levando aquela cruz pesada. Eu creio que foi a cruz mais pesada. Eu creio. Por fora daquela cruz, eu acredito que era só madeira. Mas por dentro daquela cruz havia os nossos pecados, amém? Havia os nossos pecados. O Senhor carregou essa cruz por amor a mim, por amor a você, meu irmão, minha irmã. Pense nisso. Ore a Deus e não permita que nada possa separar você do amor de Cristo, como falamos aqui na quinta-feira. Separar você do amor de Deus. O diabo vai fazer todas as formas para nos separarmos do amor de Deus. Ele vai fazer tudo. Ele vai criar várias situações em nossas vidas, dentro da nossa própria casa às vezes. Mas que você mantenha a sua fé firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você voltasse, aliás, mais adiante um pouquinho. Nós lemos esse texto aqui na quinta-feira, é João, Evangelho de João, capítulo 4. Nós estamos em Marcos, aí vem Lucas, logo depois o livro de João. João capítulo 4, onde Jesus estava dialogando com uma mulher samaritana. Aí nós vemos que Jesus quebrou todos os paradigmas da época, porque os judeus não se davam nem falavam com o samaritano. Mas no versículo 26 diz assim: mas vem a hora, ele falando, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No diálogo que ele teve com essa mulher, a mulher tinha dito a ele que era em Jerusalém que deveria adorar,
uma pena que muitos, quando vão lá em Israel fazer visita lá, voltam de lá, em vez de voltar melhor, voltam pior. Jerusalém está na história, nós sabemos que devemos orar por Jerusalém, mas você não precisa ir lá em Jerusalém para adorar o Senhor lá em Jerusalém e sair de lá modificado. Ele fala que importa que os seus adoradores o adorariam em espírito e verdade. No próprio livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele fala que ia descer do céu o poder sobre aqueles homens. E descerá do céu o poder, vai vir o poder. Eles serão testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então não era só lá. Nós estamos muito distantes de lá, mas mesmo distante de lá, podemos sentir a presença de Deus aqui, amém, queridos? Podemos sentir sim a presença de Deus. Então ele fala que vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus na igreja? Claro que sim. Mas você também pode adorar a Deus até no seu trabalho. Eu falei aqui na quinta-feira, e sempre repito o pastor Dilene, o saudoso pastor Dilene, que foi meu pastor, ele falava para as irmãs: você está lá no tanque lavando a sua roupa, tanque, na época do tanque. Você pode adorar a Deus, você pode louvar o nome do Senhor, você pode assoviar, cantando música que você lembre. Você está adorando o Senhor porque está saindo lá de dentro, em espírito e verdade. Você não vai ficar gritando, dando oi, que nem um maluco, nem uns faz aí para mostrar que é. Não, isso aí não. Né? Fazendo coisas que não deveriam fazer. Mas você pode, na sua casa, você pode adorar a Deus. Eu fiz isso muitas vezes no meu serviço. E tive muitas experiências com Deus no meu serviço. Pessoalmente, muitas experiências assim, sobrenaturais. Né? Por quê? Porque você chama a presença do Senhor. Você busca a presença do Senhor. Então Jesus aqui, ele canta um hino. Isso que eu falei, eu fico imaginando aqueles homens ali junto com Jesus, cantando, coral. Porque aqui não fala mais do dono da casa. Eu fico imaginando o dono da casa. Imagina você cedesse, se você cedesse a sua casa. Você ou seu esposo. Vamos imaginar assim. E está lá Jesus na mesa, ministra a ceia para os seus discípulos, depois ele canta um hino, e aquele coral de discípulos cantando dentro. Que casa foi aquela de tão abençoada, meus irmãos? Que casa foi aquela? Pare para pensar. Que maravilhoso. Eu faço aqui um coro com respeito à visita nos lares, se você assim desejar, quando estarão lá 2 varões orando na sua casa. Porque a Bíblia fala lá em Mateus 18, versículo 20, Jesus falando: onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali estou no meio deles. Então esses 2 varões vão estar lá orando na sua casa. Tenha certeza que Deus vai estar ali. Quem não quer Deus dentro da sua casa? Minha casa está muito bagunçada, ninguém vai lá para reparar a bagunça de nada. Eu me lembro quando fazia muitas visitas: pastor, desculpa, não, meu irmão, eu estou aqui para orar, não quero para reparar nada não. Não me repara não, meu barraco, eu não quero saber de barraco, eu quero saber de orar na dança do seu barraco, na sua casa. Na Irajá a gente fazia visita lá no Morro do Juramento, quando estava começando aquela favela, agora cresceu para Pedro, ali do lado da Seara, a gente visitava ali. Enfim, a gente vai para orar pela pessoa, pelo lado da pessoa, ele está preocupado em ir, né? É isso. Então essa casa que foi cedida ao Senhor Jesus foi preparada, né? Aqui no texto, voltando lá para o texto de Marcos, essa casa foi preparada para que os discípulos pudessem, né, estar ali. Aqui no versículo 13 do capítulo 14 de Marcos: então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta:
Onde é o meu aposento? No qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto, ali fazei os preparativos. Esse homem não tem o nome dele. Aqui não tem o nome desse homem. Mas eu fico imaginando, né? Esse homem recebeu Jesus, recebeu ali esses discípulos, e pôde ver o nosso Senhor Jesus cantando. Puxa vida, que privilégio, hein, meus irmãos? É um privilégio para todos nós, querido, hoje estarmos aqui na casa do Senhor, tendo a certeza que Ele está aqui comigo, que Ele está aqui com você. Amém, queridos? Então, à luz da palavra do Senhor, fica conosco essas preciosas lições, que o Senhor nos ajude e nos inspire, a fim de que elas nos façam crescer, até que possamos chegar à estatura de Cristo, que possamos de verdade reconhecer Ele como nosso Senhor da nossa vida, e que nenhum de nós venha trocá-lo por qualquer coisa deste mundo, qualquer evento deste mundo, não é? Há pessoas que trocam em estar na casa do Senhor no final de ano, ou numa passagem de ano na casa do Senhor, ou no culto antes, como nós fazemos aqui, porque nós já fizemos vigília, já temos várias situações, trocam para ir romper na praia, e lá na praia só tem adoração a Satanás, só tem adoração a entidades mentirosas. Mas nós, como cristãos, devemos continuar a adorar o nosso Senhor em espírito e em verdade, tendo o nosso coração selado por Cristo, tendo a certeza que nenhum de nós está aqui por acaso, não. Nós estamos aqui porque foi comprado, fomos comprados, o preço foi muito alto, o preço foi pago na cruz com o sangue de Cristo. Nós éramos os culpados, Ele se fez culpado por nós, a dívida era nossa, e Ele pagou essa dívida por nós. Por isso que aqui estamos, porque se Ele não tivesse feito isso, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Que possamos acreditar nessas verdades, meus irmãos. Amém? Curva a sua cabeça. Querido Deus, Pai Celestial, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra ministrada. Ajuda-nos, Senhor, para que coloquemos em prática o que foi nos ensinado, e que por nada neste mundo venhamos a trocar a nossa comunhão contigo por qualquer iguaria que exista aí fora. Capacita-nos, ó Deus, com sabedoria, com discernimento de espírito, para que continuemos a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Eu te peço isso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém.